Bem-vindos ao nosso canal In Company. Eu já estava com saudade de vocês e hoje nós vamos para mais um episódio. E o tema de hoje, sociedade, os sócios, a sociedade, como lidar, questões jurídicas, questões mais formais, e a gente vai conversar com o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com você. A gente tinha parado um pouquinho os episódios, agora a gente está voltando e para um tema bem bacana, os sócios, né? Todo mundo pensa, uma empresa que tem sociedade não é tão legal, porque dependendo pode brigar, empresa familiar. Então, explica direitinho para a gente qual é o seu posicionamento em relação aos sócios. Na hora de você chegar e falar, tem uma empresa, quero uma sociedade, que critérios? Na hora de eu escolher um sócio, quais características ele deve ter para entrar na minha empresa? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Mara, esse tema, ele palpita dentro das empresas, né? É o tema inicial de uma discussão na sociedade. É você deliberar como vai ser essa união de pessoas para empreender, né? E a sociedade, ela requer realmente muito cuidado, especialmente nesse momento inicial de escolher o sócio. Então, tem estatísticas no Brasil que diz que 85% das empresas brasileiras são ditas como familiares. Embora a gente já conversou sobre esse Você conceito. discorda disso, né? Que Arnaldo diz assim, não existe empresa familiar. De fato não existe. A gente já tem episódio gravado sobre isso. Mas o gancho que eu quero fazer é justamente nessa questão. Se o caso fala-se de empresas familiares, nós estamos dizendo que quase 80% das empresas brasileiras, as sociedades são entre familiares. Um pai com filho, dois irmãos, né? Esposo, né? Os seus cônjuges. Então, você já percebe que há um movimento do empreendedorismo brasileiro em buscar um ente familiar para ser sócio. Mas se não for, Arnaldo, uma pessoa da família, se não for um primo, um irmão, um cunhado, que características, uma pessoa que não é da minha família, que características essa outra pessoa aí que não seja da família tem que ter? Isso, para mim, é um dos grandes riscos que seja da família, né? Porque o ideal é que você se associe a alguém que você consiga enxergar nele algumas características. E as principais quais são? A pessoa tem que ser, primeiro, inteligente, né? Não adianta você ter ao seu lado um sócio que não tem uma boa inteligência técnica onde vai se empreender. E emocional também, né? Seja na área da construção civil, seja na área médica. Então, assim, a pessoa tem que ser boa no que faz. Tem que ter coragem. Não pode ter medo de empreender, porque empresário não pode ser medroso. 3, tem que ter disposição. Ou seja, tem que ser uma pessoa que queira chegar primeiro e sair por último na empresa. Você tem que ter ambição. Que empresário, ele almeja desenvolvimento empresarial versus lucro. Ele quer ganhar dinheiro. Então, essas características são básicas. Se você não encontra isso no seu par como sócio, você vai ter dificuldade. Então, assim, você pode colocar no tabuleiro essas questões. Se o seu colega sócio, ele tiver a maioria dessas características, provavelmente será um bom sócio. E não necessariamente só características técnicas, né, Arnaldo? Eu acredito que você também tem que levar em consideração o compromisso, a integridade, o caráter, a lealdade, essa inteligência emocional também. Então, são pontos que também precisam ser avaliados. Isso. O senso comum costuma muito comparar, né, como sempre faz, a relação societária na relação matrimonial, né? E eu não gosto muito dessa comparação porque ela diminui muito a complexidade do que é ser sócio. E é bem diferente de você ter um relacionamento conjugal, tá? Mas, de fato, a conexão que tem nesses dois temas, você precisa de uma convivência anterior, uma convivência prévia. Então, se nós desejamos nos associar a alguém, é muito importante que você crie testes. Ou seja, comece a desenvolver parceria para ver se a pessoa se adapta ao estilo do negócio, você entender quais são as vulnerabilidades emocionais que aquela pessoa tem, né? O comprometimento com a ética, se é um homem, como é que ele se comporta em relação a alguns conceitos sociais, família, religião, Então, é ir aos poucos. política. É ir aos poucos e fazendo testes.
Isso, porque imagina você que você, na ânsia de criar uma sociedade, se empolga com aquele colega e vamos montar uma sociedade. No meio do caminho você percebe que seus valores são diferentes do dele. E aí isso vai causar atrito. E a maioria das vezes, essas sociedades são firmadas por amigos também, né? E esse é um dos grandes erros. Por que Porque não? a Você não tem gente, que ser amigo da pessoa para poder ali. pelo contrário, eu defendo que, assim, quando você enxerga no seu sócio, que muita gente diz assim, ah, é o meu brother, meu grande amigo, meu sócio, tem que ter muita calma com isso. Mas facilita no processo. Facilita. Se você já é amigo, você já entende aí alguns dos valores, sabe se ele é comprometido, se ele é ético, se ele tem essa inteligência. Facilita, mas assim, o empresário, Mara, ele tem que ter sangue frio. E o que acontece? Maturidade para tomar decisões. Então, tem uma máxima que diz que você só deve contratar quem você pode demitir. Então, imagine na relação familiar, você traz um irmão para ser seu sócio. Se naquele momento que vocês acordam um projeto empresarial e que o seu irmão ele não está entregando o que ele ficou comprometido a entregar, você vai ter coragem de retirar ele da sociedade? Não, sendo irmão é complicado, né? Sendo Porque seu já leva pra amigo, outras. sendo seu amigo de infância, às vezes ele é um padrinho do seu filho, às vezes ele é um amigo da sua família. Você vai ter coragem de encerrar aquela sociedade por uma questão técnica, porque o cara não atingiu uma meta, porque ele não está comprometido, porque ele disse que queria um projeto e no final não está entregando. Então, se você conseguir isso, se você conseguir separar a relação de amizade com a relação profissional, ok, é o melhor dos mundos. Mas na maioria dos casos, as pessoas têm dificuldade de segregar isso. Arnaldo, a gente conversava aqui antes até de gravar nos bastidores sobre red flags, né? Termo em inglês são bandeiras vermelhas, pontos de atenção. Que pontos de atenção? O que eu não posso? Tô pensando ali em firmar uma parceria com o João, mas João tem ali um ponto que é uma red flag. Isso. Quais são? O que acontece? Você tem que tomar cuidado na hora de escolher o sócio e uma atenção ainda maior durante a sociedade. Então, na hora de você contratar um sócio, você tem que fazer uma certa diligência, e essa diligência é dos dois caminhos, né? Eu que tenho interesse de lhe chamar para ser minha sócia e você em aceitar eu como sócio. Então, você deve, no bom sentido, investigar a minha vida e eu investigar a sua, saber se tem pontos de atrito do meu passado empresarial que pode trazer algum problema para você, né? E durante a gestão, da mesma forma. Então, às vezes, você vê um desgaste pelo tempo dessa sociedade, um dos sócios, e a gente às vezes está falando numa sociedade de apenas 2 pessoas, mas tem sociedades mais complexas, né? De 3, 4, 5, 10 sócios. E você tem que ter atenção se o comprometimento já não é mais o mesmo, se aquele sócio está começando a se enveredar para outro negócio, deixando aquela sociedade em segundo plano, se o comprometimento em termos de transparência, de honestidade está sendo mantido. Então, a partir de uma convivência empresarial, essas bandeiras vermelhas, elas têm que ser monitoradas para que se evite uma escalada de problema. E aí a gente tem o pior dos mundos, que é uma briga societária. O empresário ele tem que evitar, em primeiro lugar, uma briga societária. Em segundo lugar, uma briga com o governo. Em terceiro lugar, você tem as brigas trabalhistas, os bancos. Mas a briga empresarial é a que mais desgasta e é a que traz mais prejuízo para a empresa. E seguimos com o tema os sócios e a sociedade. Um grande questionamento, uma grande dúvida é em relação a como formalizar essa sociedade, a necessidade de contratos, como esses contratos são feitos. Então, Arnaldo, explica direitinho pra gente. Como é que é feita essa formalização? Muitas vezes você chama um amigo ou uma pessoa da família ou não, dependendo ou não. Eu vejo todas aquelas características que, inclusive, a gente falou no episódio passado, para que você, empresário, possa, de fato, fazer e firmar parceria com um sócio realmente adequado, vamos dizer assim, mas a partir do momento, escolhi ali o meu sócio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que formalizar, mas de que maneira? Isso, para constituir uma empresa, você tem um contrato social. Nele você vai escrever as cláusulas, as regras da empresa, né? E isso é um documento público, vai ser arquivado na junta comercial e qualquer pessoa pode ter acesso.
Mas o documento que vai adequar as relações societárias é denominado de acordo de sócios. Esse documento é um documento confidencial, apenas para os pares das empresas, né, para os sócios, e nele tem que estar contido toda a dinâmica da convivência, a forma do sócio sair, a forma do aumento de participação no capital da empresa, como vai ser discutidos os litígios, a figura de um intermediador, de um mediador no caso de conflito, o ingresso de novos sócios, se na hora de uma sucessão pode vir alguém da família desse sócio, ficar no lugar de um sócio que porventura saia, ou seja, pelo falecimento dele. Então essas regras societárias, elas são dedicadas ao acordo societário. É o momento de ter as conversas difíceis. É nesse momento que você coloca à mesa essas regras para que o sócio tenha estabilidade na convivência. E segurança jurídica também, né, Arnaldo? A partir do momento que no início da relação, no início dessa sociedade, você estabelece regras, acaba criando mecanismos de segurança, né, para cada um deles e também para o negócio como um todo. Se busca isso, né? Se busca uma segurança jurídica ainda maior. Mas é claro que no Brasil o sentimento do litígio é muito forte. Então, seria bom num cenário hipotético que as pessoas respeitassem e tivessem o cumprimento de fazer valer a sua palavra que foi dada lá no começo. Mas o que a gente muitas vezes vê é desaguando no judiciário para entregar para um terceiro juiz interpretar aquela cláusula que as partes acordaram. Mas é um documento extremamente importante. Agora vamos falar sobre crises societárias. A gente estava conversando sobre crises em determinados períodos, 3, 7 e 11 anos. No episódio passado, a gente fez um comparativo com o matrimônio, com o casamento. Coincidentemente, se você der uma pesquisada aí no Google e vai ter lá crise do casamento, aí aparece 3, 7 e 11 anos. Então, fazendo paralelo com as empresas, também é nesse período. E que crises são essas? Com 3, com 7 e com 11 anos? Isso são marcos hipotéticos, né, conceituais, que definem o tempo que muitas vezes o desgaste começa a aparecer. Então, nos primeiros 3 anos de uma empresa, você tem ali, porventura, um desgaste societário, onde muitas vezes o alinhamento ainda não ficou muito claro, os sócios estão se adaptando àquela convivência. Então, é importante que o mecanismo de transparência tenha muita evidência nessa relação, para que os sócios se comprometam nesse alinhamento. Nós definimos no começo que vamos seguir por esse caminho, estamos começando, então tem muita angústia sobre resultado, se vai dar certo, se não vai dar certo. Passado esse período, superada essa fase, você tem uma outra etapa, um pouco mais longa, que são 7 anos, e aí muitas empresas nem sobrevivem a 7 anos. As empresas, a estatística mostra que elas morrem ali nos 3, 4 primeiros anos. Então, se o empresário consegue, junto com seus sócios, ultrapassar esse período, né, de 3 anos, ele vem para um desafio maior, 7 anos. E aí são resultados. Será que os resultados financeiros para os sócios está agradando a cada um deles? Eu acredito que deve ter mudanças de metas também, até pessoais, né? Isso, você começa a dizer, poxa, eu não estou muito empolgado nessa sociedade, eu achava que ia acontecer isso, já estou aqui há 7, 8 anos, e aí eu vou mudar de projeto, vou entrar em outra sociedade. Isso acontece muito silenciosamente. Por isso a convivência é boa, transparente, honesta, de várias reuniões, não reuniões só interna no escritório, mas aquele bate-papo no happy hour, que os sócios vão tentando se conhecer cada vez mais. E depois você vem para uma fase mais madura da empresa. Você tem ali 11, 12, 13 anos, onde o cansaço da sociedade ela vai apresentar alguns problemas, né? Então, rusgas que foram passadas desapercebidas, pode ter alguns conflitos. Então, é um momento de reavaliar meta, reavaliar alinhamento dos sócios, e esses marcos definem mais ou menos esses desafios que eles têm que superar. 11 anos também se fala das crises de poder e a necessidade de renovação de liderança. Isso, muitas vezes você se sente incomodado que há muito tempo um sócio é o grande líder, ele que toma as decisões, né? Ele que define todas as estratégias, e aí você quer uma oxigenação nessa liderança. Então, é bom que haja mandatos, e aí a importância da governança corporativa, que eu acho que nós vamos conversar um pouquinho ainda hoje.
Com certeza, a gente vai falar sobre governança, que é fundamental. Agora, Arnaldo, como a dinâmica, né, do poder e a distribuição de responsabilidades pode facilitar nesse processo de sociedade? É muito importante que esteja claro para os sócios qual é a função de cada um, né? Quem vai desempenhar que atividade e quem vai ter o poder de mando numa decisão. E isso, já antecipando, fica muito definido quando você tem ali um comitê, um conselho de diretores que define as suas estratégias. Então, para que não haja conflito e sobreposição de ideias, haverá que ter alguém que desempate. Então, se são uma sociedade de 3 pessoas, às vezes é mais fácil você estar lidando ali com valores ímpar. Então, alguém vai ser o voto de Minerva, né? Mas na sociedade, a pior sociedade que existe é 50% para cada um. Porque os poderes são igualitários. Então, você tem que definir no acordo de sócios em quais áreas quem vai ter a autoridade maior de decidir, né? Às vezes você é mais experto na área financeira. Então, assim, se o conflito for um embate de ideias e discussões na área finanças, será a Mara que irá tomar a decisão final. Se o outro tem uma habilidade maior no RH, na área comercial. Então, a sociedade de dois é complicado. Tem que ter bem definidas essas regras, senão haverá conflito. Mas se a gente fizer, né, o comparativo, uma sociedade com 4, são 4 cabeças pensando, então é muito mais difícil, não? Do que você Isso. comparar só com 2 pessoas? Exato. E aí, quando você vai para esses múltiplos, Pois é. você tem agora uma segregação de alinhamento de ideias. Então é melhor não ter sócio. Não, ninguém cresce numa empresa sem sócio, né? Mas você começa a ter 4 sócios, 6 sócios. Geralmente, 2 começam a se alinhar, 3, aí fica aquele bloco, 3 contra 2, 3 contra 3. E isso é muito perigoso, porque quando você vai escalando esse tipo de sentimento, de conflito, a crise societária vai se desencadear para um conflito verdadeiro, né? Então, existem inúmeras estratégias para poder para não se chegar a essas crises desses anos, 3, 7 e 11 anos. Entre essas estratégias, a governança, a possibilidade ou a real atribuição de funções para cada sócio. Essa é uma das estratégias. Isso. Entre outras, quais você pode citar? Nós temos que ter um comportamento de transparência muito forte, né? Não pode ter nada escondido em gaveta numa relação societária, nada por trás das cortinas. A relação societária tem que ser muito transparente. E ela tem que ser muito honesta, né? Então, se o sócio está incomodado com alguma situação, isso tem que ser colocado à mesa. Então, reuniões periódicas de sócios, elas devem acontecer. A apresentação dos resultados tem que ser reais, né? Eu tenho que confiar muito no trabalho que o meu colega está fazendo, mas não confiar só por confiar. E o outro colega não pode se sentir incomodado se a gente decidir auditar aquele trabalho. Porque a auditoria não é porque você desconfia, é porque você quer dar mais segurança na transparência. Então, esses mecanismos vai ajudando que a sociedade se sinta mais confortável e não durma achando que um sócio está querendo enganar o outro. Obrigada, Arnaldo. E no próximo bloco, na realidade, no próximo episódio, a gente vai falar sobre gestão societária, governança, que a gente já vem falando ao longo também dos últimos episódios do In Company. Então, acompanha a gente. Olá, sejam bem-vindos ao canal In Company. A gente que está falando aqui sobre os sócios, gestão societária, a longevidade das empresas com os sócios. Eu estou aqui ao lado de Arnaldo Lázaro, ele que é nosso especialista, está fazendo esse bate-papo aqui, passando informações sobre empreendedorismo, sobre você que está aí nessa missão de empreender, seja na pequena, na média ou na grande empresa. Olá, Arnaldo, vamos lá, vamos para mais um bate-papo aqui, dessa vez sobre gestão societária e também a importância da governança corporativa. Olá, Mara, olá a todos vocês que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos.
Mara, é um tema fascinante e a gente vai conversar sobre os três grandes pilares dessa gestão societária, que eu já posso adiantar, que é a governança corporativa, o acordo de sócios e um planejamento estratégico bem definido. Governança corporativa, a gente já falou bastante dela aqui no nosso podcast, no Incompany, mas principalmente numa relação societária, a necessidade dessa definição e da aplicação acima de tudo. A governança corporativa ainda é um tema que gravita apenas nas grandes empresas, mas é importante, é saudável que as pequenas e médias empresas comecem a pensar nesse assunto também com benefício societário, porque a governança corporativa, o intuito dela é de criar um conselho para deliberar sobre as ideias, sobre os projetos, e esse conselho ele segrega funções. Então o sócio deixa de ter aquela postura de porque sou sócio, eu vou impor condições, eu vou impor vontades. É uma forma de você compartilhar conhecimento para que a decisão para a empresa seja mais assertiva, recebendo insights de pessoas estratégicas. Então, a governança corporativa, ela traz esse sentimento de compartilhar decisões de médio e longo prazo. E também traz planejamento. E eu acredito que a governança corporativa também estabelece ali funções, não só os acordos na hora de firmar uma sociedade, mas estabelece funções para que um não fique ali sobrecarregado em comparação com o outro ou com os outros sócios. Isso, na governança corporativa você tem o papel dos comitês, né, de gestão. Então, dentro desses comitês sempre haverá um líder. E esse líder pode ser um sócio que tem assento na direção daquele comitê. E aí você consegue enxergar bem essa segregação de funções, né? Então, evita-se o conflito justamente porque não há um confronto de ideias por vontades íntimas de cada sócio, e sim de um colegiado. Quando você fala em governança corporativa, você sempre frisa que pequenas e médias empresas é algo mais difícil de implantar. O porquê? Porque essas pequenas e médias empresas, na maioria das vezes, elas não têm aquele aporte financeiro que deveriam ter para implantar. Mas por quê, Arnaldo? Isso, porque assim, o pequeno e médio empresário, se ele vai a algum congresso, se ele vai assistir alguma palestra e ouve o tema governança corporativa, sempre é passado para ele que tem a necessidade de um investimento muito alto. Primeiro, para estruturar esse modelo de gestão. Segundo, para contratar os profissionais. Só que para ele, o pequeno ou médio empresário, ele não precisa implementar um programa de governança corporativa inteiro, completo. Ele começa a implementar os conceitos de ter pessoas dando assessoria em temas específicos. Ele começa a trabalhar em ter um balanço auditável, ou seja, para dar mais credibilidade aos números fiscais e contábeis da empresa dele. Ele começa a criar alguns comitês internos com os próprios colaboradores, às vezes os diretores são os líderes desses comitês, que são comitês estratégicos. Então, precisa primeiro uma fase de aculturamento das empresas, ou seja, difundir a cultura do que é uma governança corporativa. Então, esse é um momento de desafio. E o outro é destacar uma parte dos recursos da empresa para começar a fazer esses pequenos investimentos. Como o planejamento estratégico pode alinhar ali os objetivos dos sócios e fazer com que a empresa, de fato, tenha um crescimento sustentável? Olha, um dos grandes desgastes na sociedade é quando se cria uma expectativa de ganho. Se a gente vai montar uma sociedade, a gente já visualiza o quanto cada um vai ganhar. E é através do plano estratégico que você define os objetivos e as metas, os projetos da empresa. E ali você começa a mostrar um pouco de realidade para que essa expectativa seja adequada aos projetos, para que não cause frustrações, né? Você imaginaria que daqui a 5, 6 anos estaria ganhando tantos mil reais de lucro nessa operação. Mas o plano estratégico, ele mostra a realidade, se isso vai acontecer ou não. Então, o plano estratégico é muito importante para que os sócios tenham uma visão de futuro mais assertiva e evite se frustrar com os projetos. Quando a gente fala nos contratos, em crise societária também, voltando a esse assunto, de quanto tempo a gente tem que fazer uma revisão desses acordos?
Esses acordos societários, eles têm que ser rígidos e fortes ao ponto de estabelecer as regras muito claras, mas também eles têm que ser flexíveis para se moldar à evolução do tempo e da gestão da empresa. Então, de tempos em tempos, algo como a cada ano, isso pode ser revisado. Na entrada de um novo sócio que traz novos conceitos, isso pode ser aprimorado. Não tem uma definição exata, tem que se alterar com 1 ano ou 2 anos. Mas na dinâmica da empresa, eu acho que é natural que a cada ano isso seja revisado. Arnaldo, quem é que faz esses contratos? Qual é o profissional que faz esses contratos? São advogados, é isso? O profissional mais capacitado hoje para desenvolver um acordo societário é o advogado especialista na área societária, né? Não pode ser um advogado generalista que não entende do funcionamento da empresa, Então né? é um advogado empresarial, vamos dizer assim. Isso. O pior consultor é o Google, tá? Você pegar um modelo pronto para fazer um acordo societário, porque isso Cada empresa tem uma característica. não é uma receita de bolo, não é uma receita padrão, que um acordo societário serve para qualquer empresa, né? Existem peculiaridades da sinergia entre os sócios. Você pode me trazer uma cláusula que você acha importante colocar no acordo societário com os seus sócios. E essa cláusula ela não pode ser impositiva. Ela tem que ser deliberada, tem que se discutir até que ponto ela é válida para aquele acordo de vocês. Então, o acordo societário, ele é desenhado, ele é um quadro pintado especificamente para aquela sociedade. E não é tão rápido para se fazer um acordo. Não é tão rápido, mas assim, ele não pode ser algo muito complexo também. Tem que ser muito objetivo, muito assertivo. E evitar ambiguidades, né? Que dê uma dupla interpretação daquela regra. Para que ninguém amanhã discuta que, eu achei que você queria dizer isso. Não, tem que ser regras claras, uma escrita objetiva, para que evite você ir para o subjetivismo, tá? Arnaldo, você é advogado, né? E de fato, uma dúvida aqui que surgiu, na realidade, uma curiosidade. Já chegou a algum caso no seu escritório? Vamos fazer aqui uma sociedade. Depois de elaborado o contrato, eu disse, não quero mais a sociedade. Olha, é muito comum, não imediatamente, né? Mas depois de um tempo de vigência, naquele período ali de 3 Uns anos, 3 anos. dos 3 anos, você vê a sociedade borbulhando de problemas entre os sócios. E quando você vai ver pessoas bem formadas, às vezes engenheiros, médicos, entrando na fase de conflito. E quando você vai olhar, eles fizeram tudo errado. Tudo, basicamente tudo errado. Eles montaram uma sociedade como se fosse uma união de simples amigos. Vamos montar uma clínica médica. Estamos saindo da universidade, terminamos a especialização e a gente vai montar agora uma clínica. Eu sou amiga, sou médica dermatologista, amiga aqui de Arnaldo, que é cardiologista, e vamos montar, e é isso. Começa assim. Aí chama um contador para fazer um contrato social e não busca pesquisar sobre isso, não sabe o que é um balanço e monta uma sociedade. E ali, no final das contas, eles imaginam só o lucro, né? No final do mês eu tenho um lucro, eu sou empresário e tal. E isso dá errado. E tem muita gente que tem a vaidade, né, de falar, sou empresário. E assim, pessoas preparadas, tá? Eu não estou falando de gente mal formada, não. Casos reais. De hoje de a gente ser mediador de ex-sócios que não se falam, né? De você mediar conflitos que, se você deixar na mesma sala, parte para agressão física, tamanho desgaste. Então, é como eu falei em outros episódios, a briga societária é o pior litígio dentro do universo empresarial. E como conciliar isso, né, como advogado? Como fazer, por exemplo, essa negociação entre os sócios, já que eles não se falam? Faz chamada de vídeo e bota o microfone lá no mudo, como é que é? Porque o advogado societário, o advogado empresarial, ele tem que ter outras habilidades, né? Ele tem que entender de empresa, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de pessoas, né? Você lida com egos de pessoas muito bem preparadas patrimonialmente falando, pessoas que têm um grau de inteligência técnica até maior do que o seu. Então, se você está lidando com pessoas de sucesso empresarial, você tem que ter muita cautela, né? E saber acomodar. Jogo de cintura também, né? Um mediador, né? Então, assim, advogado empresarial, especialmente societário, ele tem que desenvolver outras habilidades. Arnaldo, eu sempre tive uma dificuldade, né, de saber um novo sócio, a partir do momento que ele está entrando na empresa, ele já é um investidor.
ou não, não necessariamente. Ele pode ser um novo sócio e com a capacidade técnica de inteligência, mas não necessariamente investir. E o investidor, ele não precisa, de fato, atuar na gestão. Então, explica direitinho para a gente quais são essas diferenças aí. Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, de fato, esses dois personagens se confundem no senso comum, né? Mas são figuras jurídicas diferentes. O sócio, ele, por característica, é participante da gestão empresarial. Então, se nós montamos uma sociedade, eu e você como sócio, nós temos obrigações e deveres junto àquela gestão da sociedade. Um de nós dois poderemos ser escolhido para ser o administrador da sociedade. Isso lhe dá o ônus de representar a empresa perante todos os órgãos públicos. Já a figura do investidor, ele apenas tem uma mentalidade de auferir rendimentos com o aporte financeiro que ele vai fazer, mas ele não tem participação alguma na gestão do dia a dia da empresa. Então, na cabeça do senso comum, do homem médio, é dizer assim, mas eu sou investidor, se eu sou sócio. Sim, na sua cabeça, na sua interpretação, tudo que você coloca um recurso, você está investindo. Mas não se confunde essa figura do investidor, você como aplicador do recurso financeiro seu numa sociedade, como investidor profissional. São figuras diferentes. Se a gente for fazer uma analogia, a partir do momento que você investe na Bolsa de Valores, por exemplo, eu estou investindo na Vale, né? Estou colocando ações, então eu estou investindo. Não necessariamente eu vou ter atribuições e funções dentro da Vale. É mais ou menos isso. O conceito é esse, né? Você está investindo um capital e você está ali esperando um rendimento. Só que para você fazer esse investimento, é importante que a empresa faça aquele exercício do que a gente conversou em outros episódios, que ela tenha uma boa governança, que ela seja transparente e que ela dê confiança a você de um terceiro de fazer um aporte financeiro. Então, muitas empresas elas buscam ou recursos no banco, ou sócios, ou investidores para fazer aportes para desenvolver algum tipo de projeto. Então, ninguém vai colocar dinheiro numa empresa se não confiar nela. Agora, Arnaldo, qual é o momento onde os empresários eles chegam, conversam e eles definem a necessidade de novos sócios? Olha, a empresa ela precisa sempre ser oxigenada, é um organismo vivo a empresa. Então, toda empresa que não cresce, ela está fazendo um caminho de falência, ela vai morrer por inanição. Então, ela precisa crescer. E para crescer, muitas vezes, ela precisa trazer novas ideias, trazer novos pensamentos, ampliar suas fronteiras regionais. E para isso, a figura do sócio é muito interessante. E, às vezes, é a figura do investidor que é melhor. Então, determinadas situações, você tem que saber se é melhor você ter um sócio ou um investidor, porque você pode estar tendo uma deficiência em algum departamento empresarial. As suas vendas não estão boas, não é porque você não tem caixa na empresa, é porque o setor comercial já não consegue fazer uma boa leitura do mercado. Então, por que não trazer um sócio especialista na área comercial, na área de vendas, hoje na área do marketing digital, né? Porque a empresa tem caixa. E muitas vezes a empresa não tem caixa. Ela tem excelentes profissionais, mas não está com caixa, com fôlego para crescer. E aí é melhor a figura do investidor, porque ele faz o aporte e a equipe já está pronta. Então, veja, são situações distintas para personagens distintos. E cada um tem que ter isso realmente, cada sócio tem que ter isso na cabeça. Eu sou jornalista e eu faço assessoria de imprensa para algumas empresas. E eu vou colocar aqui um caso hipotético, né? Uma rede de pizzaria, e aí você tinha lá dois sócios. Um aportava muito investimento financeiro, o outro trabalhava mais na parte de gestão, mas dependendo, um chegava para o outro e dizia assim, só eu estou trabalhando? Só que isso deveria, é aquele exemplo prático de estar no contrato e estar naquela governança corporativa. Quando o outro chegou e colocou o dinheiro, ele sabia que ele não ia ter como ficar ali na expedição, por exemplo, né, pegando ali os produtos e colocando para entrega. Então, eu acredito que esse deve ser também um grande déficit. Esse exemplo que você traz, Mara, ele é muito comum, porque nesse caso que você está colocando,
Talvez a melhor figura não fosse uma figura de sociedade, mas fosse uma figura de um investidor, para dizer assim, eu não sei lidar com essa operação, não quero estar no dia a dia da empresa, mas sei que a atividade é lucrativa. Então eu vou lhe fazer um aporte financeiro para que você, que é bom operacional, que sabe tocar o negócio, gere resultado e remunere o meu investimento. E não cobre de mim estar no dia a dia da empresa. É porque acontece muito isso, né? Vamos dizer que era uma pizzaria, uma rede de pizzarias, e que o outro sócio ele tinha investimentos na área de construção civil. Imagine, você engenheiro na área de construção civil, construindo casas em condomínios de alto luxo e, de fato, como é que você ia ter tempo para estar ali numa expedição de uma pizzaria? O seu primeiro negócio é a construção civil. Mas você sabe que a área de alimentação é muito rentável. Então você quer ter o rendimento desse departamento, dessa área de negócio de alimentação, mas você não quer estar dentro da operação. Então você não quer ser sócio de alguém, você vai ser investidor de alguém. Então é muito importante que esses empreendedores tenham uma assessoria para entender: eu preciso de um sócio ou de um investidor? E quais são, Arnaldo, as particularidades, né, legais e contratuais que devem ser consideradas? Olha, o sócio investidor ele tem que ter muito claro qual o rendimento que a empresa vai dar a ele por aquele aporte. Então isso tem que estar em contratos. Se ele vai colocar 100, quanto esse 100 vai render? Se essa remuneração ela vem mensal, se ela vem trimestral, se ela vem na apuração do ano, se ela vem em determinado projeto, porque você pode ser investidor dentro de uma empresa para determinado projeto, tá? Então tudo isso tem que estar alinhado em contrato. Já o sócio, ele vai definir outras regras, né? A participação societária, quando ele for sair, como é que é avaliado aquele capital social da empresa versus a cota societária dele, os comportamentos na hora de sucessão, se ele vier a falecer, se o sucessor dele, da família, pode entrar na sociedade, se não pode entrar, e os conflitos societários, como serão resolvidos. Então, são regras distintas, mas todas elas têm que estar num instrumento formal. Seja um contrato de investimento, de aporte financeiro, seja um contrato social e um acordo de sócios. Daí a importância do alinhamento de expectativas e o alinhamento de interesses. Isso, ambos têm, tanto o sócio como o investidor, você tem expectativas daquele empreendimento que você vai participar, né? Então o sócio ele quer saber qual a preocupação, qual a expectativa de um sócio. Quando duas pessoas se unem para empreender, eles têm aquele sentimento de pertencimento ao projeto. Então eles, poxa, a empresa vai começar pequena, mas daqui a pouco seremos uma grande empresa e quando chegar no patamar nós iremos vender, Mara, a nossa operação. Então você sonha com isso, você trabalha por isso, sua família lhe dá apoio. Essa é a expectativa do sócio. A expectativa do investidor é, poxa, meu dinheiro não está rendendo na aplicação do banco e eu conheço Mara que tem uma excelente operação na área da construção civil. Então vou conversar com Mara. Mara, se eu lhe fizer um aporte, você consegue crescer para outro estado? E aí você faz sua conta, você faz a conta financeira de quanto você pode remunerar ele. E aí, se essa conta bater, essa expectativa de ganho for maior do que ele está tendo com o banco, ele vai lhe emprestar esse dinheiro, ele vai fazer o aporte. Deixando claro que existem riscos. Aí é que está. Em toda operação empresarial tem risco. Você não pode, como nós falamos em outro episódio, o empresário ele tem que ser corajoso, ele tem que ter maturidade. O empresário não pode ter medo, né? Não pode ser o famoso mimizento, né? De ficar reclamando. Como é, Arnaldo? É o mimizento, é aquele cara que tem cabeça fraca, entendeu? Nem a mulher também, né? Então tem que ser uma pessoa proativa, saber, coloquei dinheiro, pode ter risco. A operação pode quebrar. E se quebrar, não pode culpar, simplesmente por culpar o gestor, né? Tem que entender até que ponto era risco e até que ponto foi má gestão. Então, na sua visão, essa ideia que a partir do momento que uma empresa há uma sociedade é ruim, não é nada, né? De acordo com todos esses episódios que a gente conversou, que a gente teve esse bate-papo, ter um sócio é bacana, desde que haja tudo regularizado, desde que haja o contrato, desde que haja a governança corporativa, desde que haja planejamento e estratégia acima de tudo. Mara, eu costumo dizer que eu não conheço
na minha experiência, nesses 18 anos atuando como advogado empresarial e como empresário também, eu não conheço uma grande empresa que não tenha sócio. Você não vai galgar grandes desafios e grande sucesso sozinho. É muito bom, é muito confortável ter um sócio onde você pode compartilhar as suas angústias e a sua solidão de ser empresário. Porque o E o empresário... sucesso também, Arnaldo? Isso, assim, o empresário ele vive num momento de muita solidão, ele não leva isso para casa. Dificilmente você vai ver um líder empresarial confidenciando problemas do dia a dia com a família, porque é uma carga muito pesada. E com quem ele divide isso? Com o sócio. Então, quando você está sozinho na operação, é muito penoso, é muito pesado você levar uma operação sozinho. Agora, tem que fazer todo esse exercício de ter um bom sócio para que essa empresa seja longeva, né? E não crie problemas, porque senão o desafio vai ser resolver um problema societário. Arnaldo Lázaro, mais uma vez, muito obrigada pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Hoje, os nossos episódios foram sobre os sócios e a sociedade. Você gostou do conteúdo que você assistiu agora? Então, curte a gente também aí, começa a seguir nas redes sociais, acompanha o nosso canal do YouTube, o canal In Company.